Bom, onde você formou faz muita diferença? Ah, formei numa grande faculdade do Brasil, né? Formei numa faculdade menorzinha, uma esquina, você fica meio com vergonha de falar onde formou. Faz diferença, afinal? Eu me chamo Sérgio Batista, eu sou médico, sou fundador da comunidade MB. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre isso aí, tá? Para quem estuda em faculdade grande e quem estuda em faculdade pequena, eu acho que é importante levar essa mensagem, tá? Bom, para quem não sabe, eu formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma faculdade grande, né, nível nacional, uma das melhores faculdades aí do Brasil. E eu ficava muito nessa, né, bom, será que faz diferença, né? Nossa, estou formando uma grande faculdade, será que vai fazer muita diferença na minha carreira? Ao final, eu acho que eu percebi que não fazia muita diferença, tá? Na real, não faz tanta diferença. Perceba, não faz tanta diferença, tá? Faz diferença sim, mas não faz tanta diferença. Nada que a pessoa que está formando, está fazendo faculdade, numa faculdade menor, pode ser a faculdade que abriu há 5 anos atrás, não consiga resolver, tá? Eu acho que o grande diferencial de quem forma numa faculdade tradicional, grande, né, uma estrutura já mais antiga, né, a PJ tem 200 anos de história, tem uma estrutura de professores muito boas, né, tem uma tradição também. Acho que o grande diferencial nosso são os professores, né? Querendo ou não, esse ambiente de universidades maiores, ele permite com que o profissional ele fique naquela universidade por mais anos. Então, tinha professores que estavam lá há 20 anos, 30 anos, coisa que às vezes o cara da faculdade privada, da faculdade nova, fica lá 2 anos e volta. Naturalmente, isso leva também a um compromisso maior daquele profissional, né? Tinha muita gente lá que, assim, estava lá por hobby mesmo, e porque gostava de ensinar, enquanto que às vezes na privada, muitas das vezes, tem muito professor sim, claro, né? Mas não tem tanto isso. A outra coisa é você atrair os melhores, né? Então, naturalmente, faculdades com mais nome, os melhores vão querer estar lá, né? Então, para os concursos. Então, querendo ou não, você vai ter melhores professores, né? Tende a ter melhores professores, no geral, no seu quadro, nas faculdades grandes também. E aí sim faz muita diferença, né? Você tem os melhores professores ali à tua disposição para te dar uma certa mentoria de vida, de carreira e de especialidade também. E eu acho que isso é muito bacana também. Coisas que a faculdades maiores vai te propiciar muito mais do que se fazer uma faculdade menor, né? Uma faculdade nova ali, tá? A outra coisa, eu acho que são as coisas extra-acadêmicas, né? Que a própria universidade oferece. Então, às vezes a universidade ela tem programas específicos em parceria com outras universidades, né, no mundo, e isso faz muita diferença, tá? Às vezes ela tem uma parte de iniciação científica muito maior, né? Então, eu lembro que, assim, eu fiz 6 meses de Universidade Federal de Tocantins, que é uma faculdade muito menor, e eu lembro que as oportunidades de pesquisa, de desenvolvimento extra, só estudar medicina, era bem menor do que na FRJ. Assim, era uma coisa completamente díspare entre um e outro, né? Então, isso aí, para quem está em universidade grande, faz muita diferença, né? Tem colegas meus que fazem na USP, né? E eu sei que lá tem muitos programas legais, assim, que no final ajuda muito o cara que já está lá, né? A outra coisa em relação à competitividade, né? Então, querendo ou não, quem entra nas melhores faculdades tende a estar mais preparado, tende a ser mais competitivo, e isso cria um ambiente muito favorável de crescimento, assim, apesar da competição, que é bem alta, né? Quem estudou sabe, mas eu acho que no final gera bons resultados essa competição entre os alunos, né? Essa coisa de um querer melhorar, que é sempre um pouquinho melhor que o outro, esse ambiente competitivo no final é favorável para todo mundo, né? Coisa que às vezes a faculdade menor não tem tanto isso, né? Tem alunos muito bons, mas passa muita gente que talvez não tem tanto interesse assim, não tem tanta vontade assim de querer ser alguém, digamos, né? E aí a universidade maior ela faz esse filtro, né? O famoso efeito Harvard, né? Então você pega uma universidade grande por Harvard, às vezes você acha que tipo, não, a Harvard ensina muito bem, né? Tem uma estrutura que te dá. Não, ela filtra muita gente muito bem, né? Então os melhores vão estar lá e ela só vai ajudar a desenvolver aquilo ali, né? Então isso aí também faz muita diferença, tá? Eu falei que não faz diferença porque é o seguinte, só vai fazer diferença tudo isso aí que eu falei, cara, se você aproveita, tá? E na minha experiência de estudar na faculdade mais tradicional, de conhecer outros colegas que estudaram nas melhores faculdades aí do Brasil, né, de medicina, a gente chega a uma conclusão muito comum, assim, muito honesta também, que assim, cara, só vai fazer diferença se você de fato aproveitar, né? E o que mais tem nessas faculdades, às vezes, são pessoas que, não, ela gasta mais tempo falando que ela estuda naquela faculdade, ela gasta mais tempo, enfim, querendo ser melhor que os outros só porque ela está estudando naquela faculdade, do que de fato ela está estudando ou está aproveitando aquelas oportunidades que tem ali, né?
Então, não adianta nada, né, você estudar numa grande faculdade se você não usa dos seus professores, né, se você não aproveita aqueles mestres ali que estão à disposição de você, se você não aproveita as oportunidades de pesquisa, extra-acadêmicos, programas que a universidade oferece, né, não adianta nada. Não adianta nada se você não está com vontade mesmo de ser o melhor profissional possível, né, de formar a melhor pessoa possível ao final, entende? E aí, às vezes, o cara que está na faculdade menor, que não tem muito nome, que vai atrás, que busca oportunidades fora daquilo ali, esse cara vai sair muito melhor formado, com muito mais possibilidades também, né? Assim, eu vejo, assim, na comunidade MBA a gente dá esse suporte, pesquisa, dá esse suporte de estágios internacionais, dá esse suporte também de carreira, e o que eu vejo é que tem muita gente que estuda em faculdades menores, né? A pessoa sabe, faculdades privadas, às vezes do interior, que tem muito mais resultado, que vai para fora, sabe? Que tem um caminhar de carreira muito melhor, né? Mesmo já na graduação, do que o cara que eu sei que faz aí nessas top faculdades, mas que não aproveita nada e que faz a faculdade meio às coxas, né? Então, é muito sobre como você lida da faculdade, as oportunidades que você capta fora da faculdade também, né? E aí você faz a sua própria faculdade, né? Do que somente você formar naquilo ali, né? Você julgar um profissional, ele formou em tal lugar, não é o jeito certo de você fazer isso não, tá? Até porque às vezes tem algumas vantagens de você estudar também numa faculdade menos famosa, que é você ter uma estrutura às vezes mais nova, né? Ter uma capacidade de flexibilidade também do ensino, que às vezes é mais conectado com a realidade atual, né? Às vezes a faculdade mais tradicional ela demora para ter algumas mudanças, né? E isso, sem dúvida, faz alguma diferença também, tá? Então, assim, para quem estuda em faculdade tradicional, cara, olha, você tem que aproveitar aquilo ali, cara. Se você não aproveitar, não tem mágica, tá? No final, você não vai dormir, acordar e, enfim, o mundo vai rir para você, porque isso não vai acontecer, tá? Você vai estar ali, ó, de igual para igual para a pessoa, tá? E para quem faz uma faculdade menor, que às vezes não tem essas oportunidades tão fáceis, cara, vai atrás, né? O que a gente oferece na comunidade MB é um caminho que facilita para você, né? E aí, se você tiver interesse de desenvolver isso, a gente te dá ali dentro de um ambiente muito favorável e com uma formação muito boa também, caso você queira trabalhar aquilo e desenvolver a tua carreira, tá? Acho que essa é a mensagem final, tá? Outra coisa é o seguinte, né? O que vale no final, cara, é o pós-faculdade, né? Então, tudo isso que você fez, né? É óbvio que a pessoa que já começa na faculdade maior, ela tem muito mais possibilidades, então ela já sai à frente, tá? Mas se ela, nesse tempo de faculdade, ela não conseguir aproveitar, às vezes ela fica até para trás do outro que fez na faculdade menor, tá? Para a outra etapa, que é a residência médica, enfim, ou os caminhos pós-formado também, tranquilo? A nível internacional, cara, eu até brinco assim, porque eu falo assim, cara, eu moro em Atlanta, na Georgia, e assim, a Emory University é uma faculdade grande, mais reconhecida, mas dentro aqui de Atlanta, né, tem faculdades até, assim, em cidades menores dentro da Georgia, que é um dos estados dos Estados Unidos, né, você vai andando ali, você vai descobrir uma faculdade estadual, né, que a faculdade estadual tem estrutura e tamanho muito maior do que todas essas grandes aí do Brasil, né. Se você pega o ranking global e bota essas faculdades grandes do Brasil aí a nível internacional, elas estão lá no baixo da tabela, né, no meio para baixo da tabela. Tem centenas de faculdades assim, sabe? E para o americano, por exemplo, cara, não faz muita diferença, entende? Qualquer lugar do mundo praticamente não vai fazer muita diferença. As pessoas não sabem exatamente o nome da faculdade que você formou, entende? É claro, se você falar assim, estudei nessa faculdade, uma das melhores faculdades do Brasil, você fala, que legal. Mas assim, também não vai ter muito peso assim não, sabe? Eu acho que faz mais diferença para um outro brasileiro que, tipo, reconhece e valoriza, entendeu? Algumas pessoas do Brasil, você fala, formei nessa faculdade, elas ainda acham que você vai se formar melhor, mesmo a gente sabendo que, de fato, não faz muita diferença, entendeu? Então, assim, o final cara, você fazer sua própria faculdade, você correr atrás, você ter vontade, não ficar nesse discursinho vago aí de, eu estudo nessa faculdade, eu sou melhor que os outros, tal, porque no final isso não faz diferença, entendeu? Quando você fica perdendo tempo com isso, o outro tá lá estudando, dedicando, correndo atrás, e esse cara vai ser muito maior que você, que fica só repetindo essas coisas aí, tranquilo?